ali em livro de Atos, você vai ver o início da perseguição, começa logo na fundação da igreja, já tem uma grande perseguição, mas essa perseguição é dos judeus. Então, o primeiro povo a perseguir a igreja, a gente sabe, foram os judeus. Perseguiram muito. Aonde a igreja estava, tinha luta, mas eram perseguições locais. Era dependendo da cidade, dependendo do motim, dependendo do pregador, que às vezes ofendia os fariseus ou os outros locais. E isso acontece uns 30, 40 anos depois que Jesus é ressuscitado e assunto aos céus. A cidade de Jerusalém, os romanos vão destruí-la. Tá? E os judeus vão ser expulsos daquela região, no ano 70. Nesse momento, a igreja também se espalha, porque imagina, os cristãos que haviam em Jerusalém, todos eles tiveram que também se espalhar. Jerusalém como capital dos judeus e como capital do cristianismo, no ano 70 não existe mais. Os romanos destruíram o templo e levaram escravos para Roma, todos aqueles judeus, inclusive foram eles que construíram o Coliseu. Não sei se você sabia. Com a queda de Jerusalém, o ouro do templo, o ouro da cidade é levado para Roma e lá escravos judeus são usados para construir o Coliseu, que um pouquinho mais na frente ia ser usado também para sacrifícios cristãos, né? Ali o Coliseu, os cristãos sofreram muita perseguição. Então judeus e cristãos foram muito perseguidos pelo Império. Via correio, as igrejas então começam a se comunicar com cartas. E o que acontece na igreja primitiva, que é muito importante? Além das perseguições que vão surgir de Roma, nós vamos falar rapidamente, vai começar, irmãos, uma perseguição filosófica, ou um ataque filosófico ao evangelho puro, deixado pelos apóstolos, em especial em Paulo, porque Paulo é o grande evangelista dos gentios, certo? Quem mais pregou a nós foi Paulo. Quando você lê as cartas de Paulo, você vê a preocupação dele, e junto com os apóstolos ele dizia, olha, eu vou aos gentios, vocês, apóstolos, que são maiores do que eu, porque eles se consideravam menor, vocês vão aos judeus, e eles fizeram essa separação. Mas Paulo pregava aos judeus também. Paulo pregava para todo mundo. E é esse evangelho, esse descortinar da revelação de como Deus alcança os gentios, de como o pecado e a luta nossa individual contra o pecado não é suficiente, porque nós precisamos do sacrifício de Cristo, para que o mundo paganizado não entendesse que era pelas obras ou pela moral que nós poderíamos alcançar Deus. Ele tem uma visão e ele impede Paulo de ir para a direita e fala, olha, Macedônia. Então todas as viagens de Paulo, por 20, 30 anos, vai para o lado esquerdo, não é? Se você pega, você vê a primeira viagem, a segunda viagem, ao entorno do Mediterrâneo e até Roma. Então foi vontade de Deus que o evangelho fosse pregado na cultura grega primeiro. O evangelho entra ali. E quando o evangelho entra ali, irmãos, é politeísmo e filosofia do mais alto nível da existência humana. Porque quem eram os pais da filosofia? Eram os gregos, certo? Os romanos, quando dominaram os gregos, não tiraram deles a cultura nem a filosofia, porque eles admiravam. Eles achavam o ápice do conhecimento humano eram os gregos e as cidades gregas. E quando o evangelho chega ali, o evangelho chega para tirar isso do mapa, para varrer e colocar uma luz nova. E aí aqui no Brasil, muitas pessoas se dizem cristãs, mas não vivem e não conhecem o verdadeiro evangelho, o que está escrito na Bíblia. E isso é muito prejudicial, até para nós conseguirmos evangelizar, porque a gente vai tentar evangelizar, mas a pessoa nem sabe do que se trata direito da Bíblia. Então o nosso objetivo como cristãos que praticam ou que a gente tenta praticar até o fim, que todo dia a gente aprende um pouquinho, a gente está aqui, somos pecadores falhos, a igreja cheia de pessoas doentes que precisam da graça e do amor de Deus, mas o nosso objetivo maior é, quando a gente for evangelizar, de trazer um pouco de luz para essas trevas que surgiram há muitos anos atrás e que fizeram com que Satanás veio para tentar esconder a Bíblia, esconder os ensinamentos de Cristo, de Deus. Se você quiser estudar um século, estuda esse. Conheça o que Deus fez ali. Porque ali é o seguinte, o ápice da religiosidade chegou em tal ponto que se tornou insustentável. Insustentável. Né? O domínio do poder secular, para romper, para quebrar, para permitir que a liberdade viesse. Essa liberdade, nós temos uma Bíblia na mão, ela foi muito custosa. Muito custosa. A própria publicação dela, impressão e tradução, isso levou muitos anos.
Mas o que acontece no século XVI então? Vão surgir os principais reformadores. Estará lá os nossos, né? Eu acho que não vai haver nenhum outro do tamanho, da importância do que escreveu.